O Major Veloso, do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, nosso convidado para a gente tratar aqui, falar sobre assuntos relacionados ao Corpo de Bombeiros, muito em função dos últimos fatos ocorridos em Teresina e também em outras cidades do interior do Estado. Tem sido uma voz uníssona, todos falam em uma só voz, ninguém coloca em questão a qualidade, o empenho, o valor do membro, do integrante do Corpo de Bombeiros. Mas há um grande questionamento da sociedade, os órgãos de imprensa todos batem em cima da questão estrutural do Corpo de Bombeiros, para que estes abnegados profissionais possam executar a contento os seus trabalhos. Mais recentemente, um incêndio na Casa das Linhas, menos de 2 meses um incêndio no centro administrativo, e a grande pergunta: e aí? E se for um incêndio maior, num edifício maior, como é que a situação pode ficar? Então nós vamos conversar com o Major Veloso sobre esse assunto e você pode participar ligando 31 31 1750. Major, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua atenção, pela sua vinda. Qual é o sentimento que fica, Major, depois desta dedicação que a gente sabe, que é visível, a entrega de todos vocês nessas questões todas, mas sempre este ponto de interrogação que fica no que se refere à questão estrutural? Bem, nós temos todo evento dessa natureza, a gente faz uma avaliação justamente para identificar quais foram as causas, onde é que nós podemos melhorar, que eu acho que isso é que é o mais importante, né? Sem dúvida. Avaliamos a situação nossa, sim, por que não? Poderíamos ter sido melhor, por que não dizer? Avaliamos a situação também da própria edificação, porque todo bom atendimento nosso começa, inclusive, já na própria estrutura da edificação. Então, tudo isso é analisado e isso alimenta um feedback, esse feedback, esse estudo é que a gente faz, inclusive, melhorarmos a nossa análise dos processos das edificações que nos servem. É uma conjunção de fatores, né? Isso, que pode favorecer ou desfavorecer, não é isso? Porque a parte de combate a incêndio, na realidade, nós temos um ciclo desse combate a incêndio. Nós temos a operação em si, que é o combate a incêndio. O evento aconteceu, vamos dizer assim, o acidente acontece, independente da nossa vontade, por uma falta de cuidado, uma causa humana ou uma questão estrutural. Dessa causa nós temos a operação, dessa operação vem a perícia, para identificar justamente as causas e essa situação. Da perícia nós vemos a normatização, ou seja, identifica quais foram os problemas e vamos criar normas para proteger criar uma situação de maior segurança, e dessas normas vem a fiscalização, que é justamente a implantação da edificação. Daí eu ter tratado dessa coisa cíclica, Entendo. Que ela se retorna, e no caso, o que é falha nossa, nós vamos procurar corrigir, o que é falta de equipamentos, fazemos os projetos e encaminhamos. Foi identificada uma situação da proteção estrutural, a escada Magiros, conhecida, Sim. que na realidade tem sido muito eficiente, né? Autoplataforma mecânica, ela tem umas limitações, ela não ultrapassa 40 km por hora, ela tem determinados locais que ela não adentra, ela tem um alcance, ela tem uma limitação de solo, porque ela não posso abrir a sapata dela, tendo risco de galerias e outros mais, que a carga que ela impõe naquele solo é muito alta e pode inclusive vir a tombar. E temos outros equipamentos sim que a gente vai utilizando em termos de operação. Bom, no que se refere à questão estrutural mesmo, não somente do Corpo de Bombeiros, mas agora estrutura física, falando especificamente do caso da Casa das Linhas. Qual é o levantamento, qual é a conclusão que já se tem com relação àquele caso específico, Major? Não se chegou a uma coisa conclusiva ainda. O parecer da perícia, na verdade, ela vem com prazo de 30 dias. Então, não temos como dar-se um parecer, um resultado. Identificamos, na verdade, várias causas de incêndios, sejam ele acidental, como é que eu diria assim, causa humana, o ato inseguro ou condição insegura, ou alguém esqueceu um equipamento ligado, ou alguém deixou determinado, ou a própria condição insegura do local. Em regra, se resolve. No que se refere a inspeções, como é que o Corpo de Bombeiros tem atuado? Inspeções em obras novas que estão sendo entregues à população e aquelas que já funcionam há algum tempo que precisam ser inspecionadas para saber se estão em conformidade com a lei. Isso, nós temos uma legislação que é a nível de Estado, e o Corpo de Bombeiros é do Estado, ela é recente, é de 2005, 26 de agosto de 2005. Dessa legislação foi que nos deu um poder de polícia, um poder de atuação. Nós temos na cidade, na capital, Teresina, uma legislação que é de 1993. Então nós viemos implantando.
criou-se uma situação que é bem peculiar. Ao tempo em que nós temos uma situação de condição de segurança contra incêndio, nós não podemos, ela está um processo cultural, vamos assim considerar, para a população, porque isso tem um custo. Se imaginemos eu chegar aqui e dizer, por exemplo, citar um exemplo, nós estamos aqui, Sim. A Cidade Verde funcionou até o dia 26 de agosto de 2005, estava toda correta, e de repente, porque foi aprovada uma lei nesse dia, desse dia em diante, ela tem que fechar as portas até ela vir. Então, são processos de adequações que esses prédios, o comércio, a indústria, os prédios que têm prestadores de serviço, estão se adequando. Essa coisa da adequação, Sim. Você pode até considerar está sendo muito tolerante, mas a verdade é que a gente está implantando aos poucos. Essa cultura é até interessante a gente analisar, porque ela já está sendo, hoje, está sendo motivo de discussão por conta dessa situação, de, vamos dizer assim, a própria sociedade é quem está reclamando a necessidade de um maior rigor. Coisa que, se há um ano atrás, a gente não tinha essa discussão. Existia a lei, por toda vez que a gente tratava com maior rigor, e chegava, vamos dizer assim, as pessoas iam reclamar, quer fosse no Ministério Público, quer fosse no meio político. Claro que estou citando esses dois Sim. setores da sociedade, mas nenhum deles, inclusive, nunca chegou ao Corpo de Bombeiros para dizer, não. Certo. Esse foi um processo que a gente ia usar aqui, uma espécie de alquimia. A gente Sim. ia dosando, ia aplicando uma dose, ia verificando, fazendo esse estudo. Então está sendo um processo que eu diria cultural. Nós tivemos aí, Major, dois casos. Um caso numa empresa privada e nós tivemos um caso, né, num prédio público. E houve também muita manifestação no sentido de dizer que, com relação à iniciativa privada, o Corpo de Bombeiros é extremamente rigoroso, mas não consegue ter o mesmo rigor, né, com relação aos prédios públicos, por ser o Corpo de Bombeiros, vamos dizer assim, parte, vamos dizer assim, deste corpo. Como é que tem sido? Com esse exemplo e com essa situação que aconteceu, por exemplo, lá no centro administrativo? Não, tanto é que a gente tem essa situação, não sei se aplica precisamente, uma vez que, inclusive, essa edificação comercial também não tinha sofrido uma fiscalização mais rigorosa do Corpo de Bombeiros, assim como o prédio público. Todos eles estão sofrendo, estão em fase de adequação, de adaptação, vamos dizer assim. Não há privilégio, isso quer dizer, né? Não há privilégio de imediato. Diga-se de passagem, vamos dizer assim, a tolerância está sendo zero quando o risco é avaliado maior, do tipo, é uma casa de show, é um evento com concentração de público. Esse é inquestionável desde o primeiro momento que essa legislação foi aplicada, aprovada, certo. Que ela está sendo, então, todos os eventos com concentração de público não tem tolerância, não tem essa maleabilidade. Estabelecimentos comerciais, vamos dizer assim, está sendo avaliado mais o risco e a própria consciência da associação comercial, industrial, sim, dos construtores, que estão vendo essa necessidade, inclusive hoje, ninguém questiona, a importância. Se está havendo deficiências, estamos procurando corrigir, até reconhecemos e gostaríamos, inclusive, que seja essa voz também, porque uma vez que o próprio governante, ele é aberto a essas vozes. De repente, se não tem ninguém reclamando, por que eu vou investir nesse setor? Major, como é que funciona, por exemplo, nós estamos falando de Teresina, temos Parnaíba, Piripiri, algumas cidades onde tem unidades do Corpo de Bombeiros. Sim. Mas imaginemos um incêndio numa cidade menor, de menor porte, onde não haja uma unidade do Corpo de Bombeiros. Como é que funciona? O Corpo de Bombeiros é do Estado. Se houver uma necessidade, é o caso de incêndio em vegetação, que nós temos incêndio, geralmente é acionado, o bombeiro vai sim ter um tempo de retardo, esse tempo resposta vai ser prejudicado em função dessa natureza. O ideal mesmo... o ideal é que tivéssemos uma unidade de bombeiro em cada município. Pelo menos em cidades polos, que fossem, né, mais próximas, que desse. Esse é o ideal, né? Nós estamos longe desse ideal. Está faltando algum caminho para ser percorrido. No que se refere à questão mesmo de estrutura, a gente fala aqui de coisas bem básicas mesmo, de equipamentos para os profissionais usarem, mangueiras. Qual é a real situação nesse momento do Corpo de Bombeiros? Bem, nem todo bombeiro, vamos dizer assim, tem o equipamento. Poderíamos melhorar, sim. Nós estamos com um trabalho ainda no sentido de implantação.
ter uma unidade de bombeiros. Você falou até nos municípios do interior. Na verdade, é uma estrutura muito cara e que a gente reza para nunca utilizar. Uma plataforma mecânica dita escada Magiro mesmo, foram 4 milhões e 500 mil reais. 4 milhões e meio. 4 né? milhões e meio para ficar parado, vamos dizer assim, e torcer. Temos a necessidade, sim, de implantarmos equipamentos de proteção individual para o nosso bombeiro, mas é um processo que ainda está ocorrendo, vamos dizer assim. O efetivo que está de serviço naquele dia, ele tem os equipamentos disponíveis. No caso, é porque é uma questão assim, muito, vamos dizer assim, de avaliação. Claro que eu tenho o Corpo de Bombeiros lá da Europa, que ele tem um equipamento top de linha, de ponta. Eu posso me comparar com ele ou eu tenho que me comparar com determinado? Se eu for me comparar com ele, eu estou muito aquém do ideal. Sim. Agora, se eu for utilizar uma nossa realidade a nível de Nordeste, a nível de Brasil, Nordeste mais particularmente, nós estamos numa média. Já é um certo alento, né? Não é, como se diz, não é o ideal. O ideal seria que tivéssemos aquela coisa bem mais... Mas eu repito aqui, tentando traduzir um sentimento da população de que há realmente um respeito da população piauiense por toda a categoria e nesse momento, como o senhor disse, a sociedade se junta numa voz de reivindicar realmente uma estrutura maior para o Corpo de Bombeiros, o que nesse momento, diante das tragédias que estamos aí convivendo, infelizmente, é bom, porque é a sociedade se juntando, né, a uma instituição para se resolver. Major, muito obrigado pela sua vinda, pela sua atenção ao Jornal do Piauí. Nós do Corpo de Bombeiros é que agradecemos a oportunidade justamente de estarmos esclarecendo essas coisas que acontecem, né, o evento, e torcer para justamente não termos mais nenhum, vamos dizer assim, uma vez que o bombeiro Vamos torcer para que a gente tenha um final de ano aí tranquilo, Natal tranquilo e um começo de ano mais tranquilo ainda. A propósito, estamos chegando aí o período de inverno e temos uns problemas que acontecem justamente nessas primeiras águas, nessas primeiras chuvas. Só alertar a população, deve estar começando o inverno essa semana. E para tomar as precauções também. Para tomarem, não andarem de elevador na hora de uma chuva, o carro não deixar debaixo de árvore. São situações que a gente se depara nas primeiras chuvas, nas primeiras águas, que terminam nos causando assim, uma grande sobrecarga do nosso serviço, uma vez que a gente tem, nesses momentos, nem sempre tem condição de atender a todo mundo. Aí se você for falar estrutura, a melhor estrutura do bombeiro do mundo, não é preparado para esses eventos. É verdade, isso é uma verdade. Obrigado, Major. Obrigado pela sua